Uma das maiores preocupações da mulher trabalhadora que engravida é quem vai ficar com meu bebê. Depois que o bebê nasce, as mães costumam criar um apego enorme aos filhos. A dedicação em tempo integral vira rotina. E quando a licença maternidade chega ao fim, a dor da separação pode ser muito forte. No programa de hoje, vamos discutir sobre licença maternidade, dedicação integral ao bebê e as mudanças que a separação traz para mãe e filho. Eu sou Maria Antônia e começa agora mais um Filhos de A a Z. Olá! No programa de hoje, para bater um papo com a gente, temos a presença da Vanessa Sato, ela é pedagoga e mãe da Amanda, do Cauã e da Isis. Olá. Temos também a presença da psicóloga Eliane Maio. E temos também a presença da pedagoga Isabela Bueno. Muito obrigada. Olá. Vanessa, você acha que muitas mulheres deixaram de ter filhos ou adiam a gravidez por conta da carreira profissional? Isso com certeza, né? Hoje as mulheres dão mais importância para a carreira profissional do que até, né, do que para ter um filho. Já não tem mais aquela coisa de antigamente de querer ser mãe, né? E como você explica isso, doutora? Então, ainda bem, né? Não é porque a gente carrega um útero, ovários, óvulos, que temos que gestar. Tem mulheres que optam por não serem mães e não teriam que ter a cobrança disso. Então, não é porque a gente tem o aparato, o aparelho reprodutor que nos permite gestar, é que a cobrança precisa existir. Infelizmente, ela ainda existe. Como, por exemplo, nossa, mas você não vai casar? Nossa, você não vai ter filho? Você não vai ter o primeiro, o segundo? Então, ainda há uma cobrança. Mas as escolhas são iguais, idênticas para homens e mulheres. Então, como disse a Vanessa, hoje em dia elas optam realmente, ainda bem, uma maioria, pela carreira profissional. O medo de engravidar, sair de licença, voltar e não ter mais o seu emprego, a sua vaga, também não é um dos fatores que influencia essa mulher? Nós temos políticas públicas que nos garantem, né? Se é um emprego com carteira assinada, que deveriam ser, então tem todas as leis que garantem, seja no público ou no privado. Se é uma pessoa que não tem a carteira assinada, no informal, ela pode então se organizar. Porque não é porque ela carrega um bebê aos 9 meses e ela teria licença de 4 a 6 meses, que ela tem que ser culpabilizada ou ela tem que ser penalizada por não poder voltar a trabalhar. Então, nós temos políticas públicas que nos garantem. A legislação é muito clara sobre o direito da mãe e da criança. Veja as dúvidas frequentes que mães ou futuras mamães possuem para licença maternidade, amamentação e outros assuntos. Sobre isso, conversamos com o advogado Fábio Sodré. No 28º dia, né, até o parto, ela já tem o direito de se afastar do trabalho, né? E isso ocorre, depois ela retorna com 120 dias. Então, mais ou menos, é um período onde que ela é discricionário da empregada, né, para realmente se afastar nesse período de licença maternidade, né? Hoje a licença maternidade ela não contempla só a mãe que teve o bebezinho, né? Ela também contempla aquela mamãe que adotou a criança, justamente pelo aspecto que não é só uma proteção que é dada à mãe, mas sim à criança e, claro, consequentemente, a união familiar. Então, mesmo para uma mãe que adota, né, uma criança, ela tem o mesmo resguardo da lei. O programa da empresa cidadã ele consiste no aumento do período da licença maternidade de 120 dias para 180 dias, né? E esses 60 dias e essa remuneração desses 60 dias da mamãe, né, ela é totalmente deduzido no imposto da empresa, né? Então não existe perca, as empresas só têm a realmente ganhar com isso, né? Infelizmente, poucas empresas a gente hoje tem conhecimento que aderem, né, as empresas privadas a esse programa. A grande maioria das empresas realmente ainda são públicas, né? Mas a gente acredita que conforme o passar do tempo e tal, esse aspecto social, né, ele vai realmente ganhar mais amplitude.
Falando em trabalho, esse período da maternidade pode ser bem confuso para a mulher, porque ela chega a uma situação que ela não se vê sendo nada além de ser mãe. Doutora, por que geralmente para a mãe é tão difícil essa separação? Então, é a ênfase moderna capitalista que é dada à mulher, porque não é assim. Tem tribos, culturas, que é a mulher, tem o bebê, é o homem até que fica na rede, descansando os 40 dias. Então, todo mundo acha estranho isso, é um processo cultural. Mas no nosso mundo ocidental, é dado esse valor a essa mulher e é dada a ela a importância maternal. Se ela está com o bebê no útero, depois esse bebê vem para o mundo e ela amamenta, ela tem as garantias da amamentação. Depois ela pode retirar esse leite, trabalhar, alguém pode dar esse leite para ela, deixar numa escola. Então, essa dor é colocada num momento cultural, porque ela não existe desse jeito que todo mundo diz, porque ser mãe é padecer no paraíso. Não. Porque mãe é a melhor coisa do mundo também? Não. Porque senão é um sofrimento muito grande para uma mulher de que tem que decidir carreira, que são os depoimentos, carreira ou filhos. Tá aí o pai, depois que não tem o peito. Porque mulher é para, eu sempre brinco, prenhar, parir e amamentar. Né? O restante todo mundo pode fazer igual. Então, se ela já teve o bebê, o bebê nasceu, e ela pôde amamentar ou não, daí outras pessoas, geralmente o pai, né, ou outra mãe, ou outro pai. Então, como que fica essa situação? Por que colocar tanta ênfase por isso que ela sofre? Eu não sei se eu faço correto, mas uma das maneiras que eu explico para minha filha de 11 meses é: você está indo para a escolinha porque, né, vamos aprender, e a mamãe vai trabalhar, não porque a mamãe precisa, porque a mamãe gosta, isso satisfaz. Então ela sabe que eu vou trabalhar porque eu gosto. Porque... E não importa que ela só tenha 11 meses, né? Isso que é bonitinho. Ela não tem discernimento cognitivo. Sim. Mas os seus olhos brilham quando você diz: mamãe vai trabalhar porque a mamãe gosta. E, Antônia, eu tenho filhas de 30 e 26 anos. E eu sempre falei isso. E elas têm um orgulho danado de achar que eu escolhi aquilo que sempre me fez bem. Elas, não é assim, você não estava em casa. Não, não estava. E eu não fui trabalhar para comprar uma bota para você, um sapato, não. Fui trabalhar porque eu gosto. A bota é um conjunto. Então, as crianças elas vão compreendendo a partir do olhar materno, né? De quem estiver por perto. Né? Porque trabalhar faz parte da pessoa que eu sou. Com certeza. Né? Então, eu acho bom passar até o valor do trabalho para o filho, mesmo que ele ainda não entenda isso. Mas o que a gente vê são muitas mães que a mulher vai trabalhar, aí ela não sabe o que fazer. E aí? Eu deixo com a babá? Eu deixo na escola? Como eu faço? Com a avó? Qual seria a melhor opção? É isso que a gente vai ver agora. Alguns depoimentos de algumas mães vão contar o que elas optaram. A participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou. Segundo dados do IBGE de 2010, cerca de 41% das mulheres contribuem para a renda das famílias no país. Em contrapartida, a mesma pesquisa relatou que o número de mulheres que abandonaram seus empregos para ficar em casa também cresceu. São mais de 17 milhões de brasileiras que deixaram o mercado por opção e escolheram acompanhar o crescimento dos filhos. Você dá educação para o seu filho, você cuidar, você estar junto com ele, poder participar de todos os momentos da vida dele é fundamental. Paula Levien, que é mãe de 2 filhos, optou por um trabalho que colaborasse na renda da família, mas que não a comprometesse totalmente. Eu sou autônoma hoje e assim eu também posso estar de olho neles. Eu normalmente trabalho no horário que eles estão em aula, né? Mas almoço ou quando está doente, nesses momentos assim, eu estou em casa, eu não atendo. Cuidado é bom, mas a superproteção não é. Mesmo com receio, a mãe deve compreender que o convívio social é importante para a criança. Ele precisa disso, daí já vai ser, daqui a um tempo já vai ser pro bem dele, né? Para ele aprender mais, porque por mais que ele fique comigo, eu ensino, eu brinco, eu rolo com ele, tudo eu ensino, mas ele precisa de contato com crianças, com outras pessoas, para ele aprender que ele não pode depender de mim o tempo todo, né? Tem mães que têm a oportunidade de deixar os filhos em casa, com uma babá, com uma avó ou com outro cuidador. Quais seriam as vantagens? Eu não vejo muitas vantagens. Na verdade, assim, vantagem seria se a mãe ficasse, mas mais vantagem para a mãe até do que para o filho, eu acredito, porque o vínculo maior é com a mãe. A mãe, na hora desde da hora que nasce,
Ela quer estar ali o todo o tempo com a criança, mas assim, é lógico que a gente vai querer, não é aquela coisa fofinha, lindinha, meu Deus. Mas eu penso assim, que para criança, né, socialmente falando assim, né, eu acho que a escola é interessante, né? É uma pena que nós não podemos ficar com os nossos filhos, assim, porque é uma delícia ficar com eles. Mas eu acho assim que a gente tem que seguir em frente como mãe, como mulher, né? Tem que, né, seguir em frente e mostrar para eles que não é só aquela vida de mãe em casa, não existe mais isso, né? Mas eu penso assim, que na escola eles têm mais privilégios até do que em casa com a avó, talvez com uma babá. É tão difícil, né? A minha preocupação enquanto mãe, não sei se todas aqui somos mães, eu vou ficar. Não, tudo bem, eu optei por ficar 1 ano com a minha filha. O que que eu vou fazer durante esse 1 ano com ela para estimulá-la? Porque eu vou ligar a TV e deixar ela assistindo Pois é. TV? Não, isso demanda muita dedicação. Porque é fácil falar assim, ah, não, optei por ficar em casa, ela não vai ficar doente, não vai ter isso, não sei o quê. Mas o que que eu vou estar fazendo? Não é delegar para outra pessoa, levar na escola. Eu penso que geralmente o primeiro filho a gente é muito inseguro. Então a gente não sabe o que fazer. A gente quer ficar. A gente fica por medo, às vezes, sabia? Porque eu penso assim, nossa, eu preciso aprender. Você aprende mais com seu filho do que ele com você. Então, acho assim, depois do segundo, você já tá tão craque, você já não tá mais assim, né? Não que você não se preocupe, mas você pensa assim, nossa, nem preciso passar por tudo aquilo que eu passei no primeiro filho, né? Segundo filho é muito mais fácil, tadinho. Às vezes fala assim, nossa, tem gente que fala, nossa, esse aí tá todo largadinho, o outro era todo amarradinho, né? Veja, Antônia, você vai deixar na mão de uma babá, não menosprezando o trabalho da pessoa, de uma avó, do que na mão de pedagogas. Eu estou no meio de duas, né? De quem estudou 4 anos, que faz pós, fará pós. A maioria tem pós-graduação, lato sensu, que é a especialização, dos cuidados, da estimulação. Eu acredito nessa profissão, né? Porque não é porque eu estou aqui do lado delas e trabalho na UEM, na pedagogia. É porque eu acredito. Então, são as pessoas que cuidarão adequadamente, deveriam cuidar. A babá é uma cuidadora, que ao mesmo tempo ela lava, ela passa, ela cozinha, ela limpa, né? E essa estimulação, esse olhar. Antes, eu brincava na rua. Mamãe ficava ali por perto, outra mãe. Não tinha preocupação. Hoje não. Nos grandes centros, Maringá é uma cidade grande, fico dentro de um microapartamento, com a vovó cansada. Eu vejo a minha vizinha, ela cuida de 3 netos. E aí eu fui conversar com ela, mas não conseguiu vaga? Falou, não, eu que tenho que cuidar. É um horror que eu vejo as cenas. Grita, escandaliza. O que lá na escola, o que vai acontecer? Vai pegar piolho, como eu peguei quando criança, na rua. Vai pegar joelho esfolado, vai brigar, vai ganhar mordida, que é a fase oral. Que é lá na escola, onde vai ter criança. E gente preparada, com estudos, para estimular essa criança. Então, que benefícios essa mãe tem? Eu fico perguntando. Depois tem que lidar com o luto, e é muito difícil, que é a síndrome do útero vazio. O que é a síndrome do útero vazio? Minha mãe disse isso. Filha, somos 3, minha irmã e meu irmão. Olha, sua irmã está fora, casou. Você está fora, casou. Seu irmão também não fez nada nessa vida, filha. Porque ela não trabalhou fora a vida inteira. Não era comum mulheres, hoje ela tem 78 anos, trabalharem fora. Respirei, eu falei, mãe, você lembra que a freira do colégio dizia que a nossa uniforme era o mais limpo da escola? O mais bonito? Então você fez o que você pôde fazer bem feito. Então eu fico pensando, porque tem mães que projetam na criança assim, eu vou ficar cuidando. E aí depois a criança não repete, não agradece, né? O quanto a mãe queria, porque eu larguei tudo por causa de você. Onde que estava escrito isso? Então fica jogando na criança. Eu atendi em clínica há 23 anos. E um adolescente falou, mãe, você largou porque quis. Quem era o adulto da relação, você ou eu? Você chorava porque você deixava. Então, assim, não pode jogar as frustrações inconscientes nas crianças, que depois é irreversível quase. É muito difícil lidar e cair na mão delas
que pegarão crianças, né, com muitas dificuldades emocionais. E como funciona essa adaptação, Isabela, da criança? Uma criança que vai logo com 6 meses, vamos dizer, na escola. Como ela se adapta em relação... É mais fácil, é mais difícil do que para a criança que vai aos 3 anos ou depois? Como você tem visto isso? Como você tem visto isso? Eu acredito que com certeza é mais fácil a adaptação dela, até porque nós idealizamos, né? O meu filho vai sentir falta de mim, é mais a mãe que acha, a mãe que acredita, né? Que torna aquilo ideal, porque eu sou o tudo dele. E não é bem assim. Quando ele chega na escola pequenininho, que ele tem professoras que provavelmente vão incentivar, vão estimular, não é o tempo inteiro, mas vai alimentar como a mãe, a socialização dele ali no interior da instituição é mais fácil. Quando essa criança chega na escola com um pouquinho mais de idade, ela tem um pouco mais de dificuldade, até pela questão do desenvolvimento também dela, porque a oralidade dela não condiz com a oralidade das outras crianças, muitas das vezes, né, professora? Porque ela acaba tendo que ser um pouco mais autônoma, né? Desculpa, mas até pela questão de habilidades do dia a dia. Então, quando ela chega ali um pouquinho maior, ela já está um pouco presa, porque a criança realmente ela é um reflexo do que os pais são. Eu acredito dessa forma. Então, é mais difícil para ela, é mais difícil para os pais. Muitas das vezes precisa de acompanhamento psicológico. Nós temos caso, né, de pedir um acompanhamento, uma instrução de um profissional dessa área para a criança e para o pai. Porque, na verdade, muitas das vezes o pai não sabe por que manda a criança para a escola e a criança chega ali não sabendo o que ela vai fazer na escola. Então, a criança sendo bebê, sendo mais novinha, a adaptação dela é mais fácil. Ela vê que aquilo lá não é um bicho de 7 cabeças. E às vezes o pai coloca a culpa na escola, como, por exemplo, você vai para a escola como uma forma de castigo. E a escola ela não é uma forma, ela não deve ser, né, uma forma de castigo. É lindo ver como a criança se desenvolve. Na primeira vez que eu busquei a minha filha na escola, a gente veio o trajeto inteiro, ela fazendo 4 quarteirões com... E ela nunca tinha feito isso. Eu falei, ela aprendeu na escola? Que legal. E eu vejo isso. Ela ficou doente, ela não pôde ir na escola durante uma semana. Ela ficou estressada, porque ela gosta. Ela foi em outros horários para a escola, porque a escola que ela estuda é bem flexível. Se eu precisar deixar ela de manhã, ela fica de manhã. Se eu precisar deixar ela tarde, ela fica tarde. E eu fui à noite com ela para fazer uma visita. E ela foi com a professora. Então, eu vejo assim, a gente, óbvio, tem que confiar na escola, mas a gente também precisa ficar atento a sinais de que não está legal e que, né, a criança está sofrendo de alguma maneira. Quais seriam esses sinais? Olha, é muito difícil, né? A gente... Eu não posso te dizer porque eu nunca passei por uma coisa desse tipo. Com 3 filhos? Com 3, não. Os meus são... Meu Deus, eu chorava. Porque eles iam e não queriam saber de mim. Eles falavam, tchau, mãe, tô indo pra escola. E eles adoram até hoje a escola. Mas, assim, eu acredito que muitas crianças, elas vão ficar mais caladas quando estão sofrendo alguma coisa na escola. Elas são mais caladas, elas têm medo. Depende da né? personalidade. Depende muito, né? Ou ela é calada ou ela é rebelde. Ou ela é rebelde. Depende da personalidade, o jeito da criança ser, da construção dela. Então, os sinais ficam complexos, bem como ela está falando. Porque vai depender do estilo. Tem criança que se fecha, tem criança que arrebenta a escola, né? Que fala, que agride. Então, tudo que for o exagero, né, a gente tem que estar consciente. E se é uma professora que também acompanha essa criança há um determinado tempo, ela vai perceber nos trabalhos, nas atividades, nas pinturas, na fala da criança, se ela vai retroceder, se ela vai querer de alguma forma chamar a atenção desse professor, que é o sujeito que fica com ela a maior parte do tempo, né, no dia a dia. Então, é observar, o professor ele tem que ser observador, né? Ele tem que entender o que a criança já sabe, o que essa criança, o que ele propôs para ela, para mediar o conhecimento, o que ela ampliou, o que está acontecendo. Observar é bem importante. Bom, então a gente vê que, na verdade, acabou a licença maternidade, vamos voltar a viver, vamos levar nossos filhos para a escola sem neuras. E pensando nisso, a nutricionista Andréia Godoy preparou uma sugestão de como preparar uma lancheira ideal. Vamos lá? Bom, agora
eu vou falar para vocês mais ou menos um lanchinho para uma criança de 2 a 3 anos. Ela, nessa fase, já pode comer qualquer tipo de alimento, só tem que ficar observando bem se a criança acaba desenvolvendo alguma intolerância. Então aqui eu quis fazer um exemplo simples, tá? Uma metade do pão eu passei um pouquinho de requeijão light, que tem um pouquinho menos de gordura, tá? Se a criança tem intolerância à lactose, aí você já não vai poder usar esse tipo de alimento, né? Então você vai poder trocar, pode colocar um pouquinho de manteiga, um pouquinho de margarina, mas desde que a quantidade seja pequena, tá? Eu vou colocar também umas fatias de queijo branco. Lógico que não é toda criança que gosta de queijo branco, mas se ela gostar, tá ótimo. Vou colocar uns tomatinhos e um pouco de pepino também. Muito obrigada pela presença de todas vocês e fica aqui mais um programa Filhos de A a Z. Encontro vocês no próximo programa.